Lucas, capítulo 17, o versículo 1 em diante. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia e deixe-a aberta aí para nós podermos entender um pouco esta passagem, o que o Senhor nos diz na sua palavra. Diz assim, versículo 1: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém. Glória a Jesus. Amados, nós temos aqui o Evangelho segundo Lucas, o terceiro dos evangelhos, que nos traz um retrato muito vivo do Senhor Jesus como um homem que desceu a esta terra sendo Deus, mas que se fez homem como nós e aqui cumpriu o seu ministério, não apenas sendo um mestre por excelência, mas sendo o próprio caminho para Deus. E Jesus ensinou muitas coisas aos discípulos, como Deus quer que o homem viva. No capítulo 16, Jesus tratou sobre algumas questões ligadas ao dinheiro, como o mordomo infiel e depois a parábola do rico e Lázaro, mostrando que o dinheiro pode ser um problema e as coisas desta vida podem atrapalhar a vida espiritual. E aqui chegando no capítulo 17 que nós lemos, Jesus vai falar exatamente sobre este tropeço na fé de algumas pessoas, que nós devemos atentar para isso, para termos o cuidado de não causarmos tropeço a ninguém, e de nós mesmos não tropeçarmos na fé e pararmos no meio da caminhada. A palavra que nós temos aqui, versículo 1, Jesus disse, é impossível que não venham escândalos. O que é um escândalo? Nesta noite nós vamos falar sobre o perigo dos escândalos, ou o perigo do escândalo na vida do crente. Algo aparentemente muito simples, mas que nós precisamos aprender e aplicar à nossa vida. Quando olhamos no dicionário do português, escândalo significa mau procedimento. Escândalo significa um mau exemplo, um ato reprovável, alguma coisa que alguém faz que ofende o outro. Escandalizar é melindrar, é agir de forma indecorosa. Isso é o que diz o nosso dicionário no português. Mas esta palavra que foi traduzida aqui por escândalo, que é muito parecida no grego, é a palavra escandalon, ela significa literalmente uma armadilha ou algo que se põe no caminho de alguém para fazê-lo tropeçar e cair. Escândalo, portanto, aqui é algo em que alguém se embaraça, se engancha, é algo que faz o outro tropeçar. Portanto, é algo que leva alguém a murmurar, ou que dá o que falar, que causa indignação por ver o outro tropeçar e cair. Escândalo, algumas vezes, em algumas traduções, vai ser traduzido aqui por tropeço, porque é exatamente isso que significa esta palavra. É algo que leva alguém a tropeçar na fé, que leva alguém a cair na fé. E Jesus está alertando e dizendo, é impossível que não venham escândalos, é impossível que alguém não tropece, que alguém não
deslize na sua fé, sempre vai haver alguém, infelizmente nós vamos ver por que razões que os escândalos sempre virão. Mas Jesus nos alerta dizendo: ai daquele por quem vierem os escândalos. Se alguém leva outro a tropeçar na fé, a cair na fé, sem dúvida nenhuma este vai prestar contas diante de Deus por aquilo que ele fez. Então, escândalo no Novo Testamento é esta sedução, é esta armadilha, é esta pedra de tropeço que faz alguém caminhar, tropeçar e cair. Alguém que não continua na sua caminhada na fé por alguma coisa, é alguém que foi envolvido em algum escândalo. E aí nós vemos que Jesus disse: é impossível que os escândalos não venham. Então vemos que os escândalos são inevitáveis. Por que que o escândalo é inevitável? A primeira coisa é porque o homem é pecador. Por que que alguém leva outro a tropeçar e a cair? Por que que alguém dá uma rasteira no outro e lhe derruba? Por que que alguém põe o pé para que o outro caia? Arma uma armadilha para que ele não siga adiante, porque o homem é pecador. E mesmo na igreja ou em qualquer outra situação na vida, existem pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas que não se alegram quando o outro está indo bem. Pessoas que infelizmente parece que se sentem mal porque o outro está progredindo. Se você estiver atrás dele, ok. Mas se você passar na frente dele, ou estiver para passar na frente, ele já vai colocar o pé para alguém cair, por causa do orgulho, do egoísmo, por causa desta inclinação ao erro, ao pecado que o homem tem. Por que que alguém causa escândalo? Por causa do egoísmo. Porque alguém quer tirar um dinheiro que não é seu, porque alguém às vezes está na frente de uma instituição e de repente ele se apropria de um dinheiro que não é dele, e quando aquilo é descoberto é um escândalo que faz muita gente tropeçar. É porque alguém não se conforma com o que tem e quer mais e acaba com isso cometendo erros e faz alguém tropeçar na fé. É porque um mesmo crente, às vezes, se sente preocupado, porque o irmão novo convertido está cantando melhor do que ele, porque o irmão ali que mal chegou agora já está pregando mais vezes do que ele, porque o outro ali tem menos tempo do que ele na fé e já está sendo consagrado e ele não, e às vezes alguém se dói por causa disso e quer puxar o tapete desta pessoa, ou porque simplesmente alguém se julga melhor ou superior, e aí então comete alguma atitude, toma alguma atitude que leva alguém a tropeçar. Então a essência do tropeço de outro é porque alguém não está satisfeito porque ele está caminhando, não está satisfeito porque ele está progredindo, quer levar vantagem em cima do outro, e leva então alguém a cair, a tropeçar, a não avançar na sua carreira, seja ela ministerial, seja ela profissional, seja na vida espiritual. No entanto, o que nós vemos aqui, que Jesus disse no versículo 1 e continua no verso 2, é que nós devemos a todo custo evitar esse tipo de atitude, irmãos. Porque Jesus disse: olha, os escândalos virão. Fique tranquilo que o escândalo vai vir. É inevitável, é impossível que o escândalo não venha. Mas ai daquele por quem ele vier. Quem fizer tropeçar um destes pequeninos, Jesus diz, era melhor que pegasse uma pedra de moinho, e nós já falamos aqui sobre esta pedra de moinho, que eram geralmente duas pedras grandes. Na pedra de cima havia um furo no centro, onde ali era despejado grãos, e alguém ia fazendo aquelas pedras deslizarem, uma sobre a outra, e ia triturando os grãos. Era a maneira de quebrar o milho para fazer a massa para o cuscuz, era a maneira de quebrar o cereal para fazer o trigo, ou a cevada para fazer o pão. Enfim, era o moinho
daquela época. Hoje em dia você vai ali no supermercado, já compra a farinha de trigo prontinha, né? O cuscuz ou a massa para o fubá já prontinha. Naquela época não era assim, tinha que moer aquele grão. Quem morou no interior, principalmente há anos atrás, sabe que tinha às vezes o pilão para quebrar, ou o moinho de ferro para preparar aquela massa. Na época de Jesus eram duas pedras, uma sobre a outra, geralmente pedras grandes, pesadas, exatamente para triturar os grãos. Jesus disse, é melhor pegar a pedra de cima, que tem um furo no centro, porque é mais fácil de amarrar uma corda nela, amarrar no pescoço do indivíduo e jogá-lo no mar, para ter certeza que ele vai afundar e morrer ao mesmo tempo, enforcado e afogado. É melhor isso, uma morte horrível, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Pequenino que ele está se referindo aqui é exatamente um crente, não somente um crente novo na idade, mas novo na fé, não é? Um novo convertido, um irmão que está começando na sua carreira. Lá em Mateus capítulo 18, ele vai registrar as mesmas expressões do Senhor quando diz, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim. Aí fica mais claro que o pequenino é na fé, não é? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Se alguém pode pensar assim, não, mas deve ter uns moinhos pequenininhos naquela época, umas pedrinhas pequenas, mas esse de Mateus é literalmente uma pedra de moinho movida por um jumento. Não era uma pequenininha não, era uma enorme, que só um animal forte podia fazê-la circular. E aí ele diz, é melhor amarrar esta pedra no pescoço, jogar no fundo do mar o sujeito, do que fazer um destes pequeninos tropeçar. Isso mostra duas coisas para nós. Em primeiro lugar, que Deus se importa conosco de uma maneira especial. Pode ser, meu irmão, que ninguém lhe valorize, que lá no seu trabalho ninguém nem olhe para você, que na sua casa ninguém lhe dê atenção, pode ser que na sua rua ninguém diga que você vai ser grande coisa, mas você pode ter uma certeza, o Senhor se importa com você e Ele não quer que ninguém prejudique a sua carreira espiritual, a sua vida. Aleluia! Jesus está agindo aqui, está dizendo que o pai age exatamente como um pai terreno que está de olho. Qual é o pai que quer que alguém trate mal o seu filho? Qual é o pai que quer que o menino lá no parquinho dê uma rasteira no seu filho e derrube? Pode ser pequenininho, de 2 anos de idade, mas o pai vai lá tomar satisfação e vai falar com o pai do outro, olha, seu filho derrubou o meu, eu quero que você tome uma providência. E alguns mais exaltados até dizem, se você não tomar, eu tomo. Mas não quer que ninguém mexa com o seu filho. E Jesus está dizendo, o Pai Celestial, Ele tem cuidado de nós, e Ele está já avisando, ninguém faça esse pequenininho tropeçar não, olha, você pode não dar nada por ele, mas eu o valorizo, é meu filho, eu cuido dele, e Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ser estes pequeninos que creem nele, aleluia. Jesus já mostra o cuidado do Pai, que os teus pequeninos não tropecem na fé. E ele avisa, olha, vai ser punido aquele que fizer um destes pequeninos tropeçar. Nós temos um exemplo disso no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel estava a caminho do Egito, o rei mandou contratar o profeta Balaão, o vidente Balaão. O rei dos Moabitas mandou contratá-lo para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E ele disse que não ia, mas ele mandou muito dinheiro, e ele ficou meio dividido, e disse, não, então eu vou orar a Deus, saber se Ele quer que eu vá. Ora, meu irmão, se você já sabe que aquilo é contrário a Deus, não tem o que perguntar, não tem o que perguntar. E aí Deus permitiu que ele fosse, por quê? Exatamente porque ele estava desejando fazer o que era errado por causa do dinheiro. Mas como ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus,
porque contra o povo de Deus não há maldição que pegue, aleluia. E ele disse uma palavra interessante: contra Judá não vale encantamento, aleluia. Se você é crente, se você é povo de Deus, não tem maldição que pegue sobre a sua vida, aleluia. Não adianta fazerem trabalhos por aí, não adianta pegar sapo, costurar a boca, colocar areia de cemitério, não adianta nada disso, porque contra o povo de Deus não vale encantamento, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia. A título de ilustração, eu ouvi uma história de um irmão que tinha um mercadinho, e tinha um concorrente dele que não estava satisfeito porque o irmão estava vendendo muito e resolveu contratar um feiticeiro para fazer um trabalho para que o irmão tropeçasse, para que o irmão caísse. E o camarada fez lá o trabalho, de nada serviu. Aí parece que aumentaram as vendas do irmão e o camarada voltou lá, o que contratou, e disse: meu amigo, não está dando certo. Pois então traga mais isso e isso e isso, que agora eu vou fazer um que eu quero ver se ele não vai quebrar. E o camarada fez e nada funcionou. O irmão continuou vendendo, que era uma benção lá, e o sujeito voltou lá pela terceira vez e disse: olha, não está dando certo, meu amigo. Ele disse: meu amigo, me diga uma coisa, como é o nome desse mercadinho? Ele disse: é Mercadinho El Shaddai. E ele disse: ah, meu amigo, então desista, porque contra esse povo aí não adianta fazer nada. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Contra o Todo-Poderoso não adianta, meu irmão. Mas Balaão, exatamente porque não conseguiu fazer tropeçar o povo, não conseguiu amaldiçoar o povo desta maneira, então o que ele fez? Ele ensinou ao rei dos Moabitas que ele colocasse alguma coisa no caminho para fazer aqueles homens caírem. E o que ele fez? Colocou as mulheres, colocou prostitutas no caminho. E pelo visto eram prostitutas cultuais, que atraíram, seduziram os homens e os levaram a adorar aos seus ídolos, aos seus deuses. E por causa disso houve uma grande praga no meio do povo, até que um levita matasse um homem que estava se corrompendo assim com uma mulher. E lá em Apocalipse capítulo 2, o verso 14, Deus fala contra uma das igrejas da Ásia, dizendo: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então veja que Balaão, ele ensinou uma maneira de fazer o povo tropeçar, através da prostituição, através da idolatria. Mas se você olhar lá no livro de Números, no capítulo 31, o povo de Israel guerreou contra eles, venceu-os na batalha, e naquela batalha mataram Balaão, o vidente que colocou tropeços diante do povo de Israel, porque a palavra de Deus não falha, irmãos. E Jesus está dizendo: olha, se alguém fizer um destes pequeninos tropeçar, pode esperar que vai vir a punição. Era melhor que ele fosse logo lançado no mar, com uma pedra amarrada no pescoço, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Isso mostra que Deus cuida de nós, que Ele está atento para que ninguém perturbe a fé de um crente pequenino. E se alguém mexer com você, Ele que se cuide, porque você tem dono, tem alguém que lhe vigia, que lhe guarda, que está de olho para proteger a sua fé. E quem mexer com crente não vai ficar barato não, porque Deus já está avisando: se fizer tropeçar um desses pequeninos, vai ter punição, vai ter recompensa. Então, infelizmente, acontecem escândalos, irmãos. Acontecem coisas que faz alguém tropeçar, até mesmo dentro da igreja, porque o homem é pecador, é egoísta, é mau, é inclinado ao erro e faz outros tropeçarem. Mas também pode acontecer de alguém causar um escândalo, um tropeço de outro, porque o homem é imperfeito, o homem é falho, o homem não consegue fazer tudo muito bem.
E alguém pode fazer outro tropeçar, até mesmo sem querer. Às vezes não é por uma má intenção, mas exatamente por uma falta de habilidade. Alguém solta uma palavra, alguém tira uma brincadeira, alguém age de alguma maneira e faz alguém tropeçar na fé. E nós vemos que por causa de atitudes às vezes impensadas de alguém, um novo convertido, ou mesmo um crente que já tem mais tempo de fé, acaba tropeçando e caindo. Por isso Jesus avisou, ele disse, olha, no verso 3 ele diz, olhai por vós mesmos. Ele está dizendo, tenha cuidado, porque se você mesmo sem querer fizer tropeçar um desses pequeninos, o Pai vai cobrar de você. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque nós não estamos vivendo isolados, nós vivemos numa comunidade de fé. E nós vamos ver que a lei do mais fraco é quem impera na igreja. Você é forte, mas tenha cuidado com o mais fraco. Você já é firme, mas tenha cuidado com aquele que está caminhando agora. Você já tem experiência, mas tenha cuidado com aquele que está começando, porque nós somos imperfeitos e às vezes, mesmo sem querer, podemos causar o tropeço na vida de um irmão. E quando isso ocorrer, Jesus disse que o caminho deve ser o caminho do perdão. Se seu irmão fez alguma coisa contra você, e você tropeçou por causa disso, e você ficou abalado na sua fé porque o seu irmão fez alguma coisa contra você, irmão, mas o irmão disse uma palavra que me magoou. E às vezes tem crente que é imprudente, não presta atenção o que está dizendo, né? E às vezes escapole, até porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa, nós não somos todos iguais. Tem gente que se converte e no outro dia já aparece aqui de paletó e gravata. Mas tem gente que se converte e não tem nem o paletó e muito menos a gravata e ainda aparece no outro dia aqui, às vezes com roupas que a gente diz, mas esse camarada não se converteu. Mas ele se converteu, o guarda-roupa dele é que não passou pelo mesmo processo de transformação. E nem pode, não é? Às vezes nós queremos que a irmã aceita Jesus hoje e amanhã ela já apareça aqui no modelo assembleiano. Mas o guarda-roupa dela não passou por uma transformação, irmãos. E também o cartão de crédito dela também não recebeu aquela unção especial para ir ali na loja e renovar o guarda-roupa inteiro de uma vez. Então a gente tem que ter paciência com o novo convertido, né? Até porque quem faz a obra de transformação é o Espírito Santo, aleluia. E às vezes o crente vê o camarada aceitar Jesus e no outro dia chegar com a mesma roupa e diz, esse aí não se converteu, esse daí não teve transformação real. Ele foi transformado, você está vendo o coração dele? Você pode ver o interior dele? Não dá para ver o interior. O que não foi transformado foi a roupa dele, mas às vezes é uma questão de cartão de crédito para mudar a roupa. E por causa de uma palavra, aquele novo convertido muitas vezes se escandaliza, tropeça na fé, escorrega e cai. Mas Jesus está dizendo, cuidado! Olhe por você mesmo, veja o que é que você está fazendo, para não fazer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Porque Jesus não está dizendo, não, só vai ser punido aquele que fizer o outro tropeçar porque quer. Se for sem querer, se foi por descuido, se foi por uma palavra que saiu sem querer, esse não vai ser punido. Não, Jesus não está dizendo isso não. Ele está dizendo, qualquer que fizer um destes pequeninos tropeçar, cuidado com a pedra de moinho, viu? Porque era melhor que fosse lançado dessa maneira no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então, se nós, irmãos, até sem querer, fazemos alguém abalar-se na sua fé, de alguma maneira provocamos um tropeço ao outro, imediatamente vá a ele e peça perdão, vá a ele e se reconcilie com ele. Jesus está dizendo, olhe, tenha cuidado, e se houve um problema e alguém
fez algo que agravou a vida do outro, vá até ele e peça perdão. E se fomos nós os atingidos, né? É exatamente, Jesus diz, olha, se teu irmão pecar contra ti, então vá lá também e perdoe. Ah, mas Jesus, já é a segunda vez que ele faz isso. Mas Jesus disse, olha, se 7 vezes no dia ele pecar contra ti e vier dizendo, me perdoe, eu me arrependo, Jesus manda dizer, fazer o quê? Perdoe. 7 vezes no dia, irmão. Eu fico até pensando, como será que alguém vai cometer 7 erros contra o outro no mesmo dia? Isso é que um camarada vai gostar de mexer com o outro, aí também já não é uma rasteira não, isso é uma verdadeira luta de MMA, tá botando o camarada no chão toda hora, 7 vezes no dia fazer esse camarada tropeçar, não é fácil não, mas acontece que Jesus está exatamente exagerando para dizer, até se chegar a um extremo desse, perdoe este seu irmão, aleluia, porque é melhor perdoar do que fazer depois esse irmão tropeçar, ou ficar agora enganchado com isso, irmãos. Jesus disse que nós precisamos perdoar, porque nós também precisamos de perdão. Eu não vou nem perguntar, porque tenho certeza, não tem ninguém aqui que não precise do perdão de Deus. Não tem ninguém aqui que seja parente do irmão mais velho, do filho pródigo, que diga ao seu pai, eu nunca cometi nenhum erro. Todos nós pecamos, e se nós pecamos, Jesus disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E ele diz também, da mesma forma, na negativa, se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará. Sempre precisamos entrar pelo caminho do perdão, por quê? Porque nós também precisamos de perdão. Se não precisássemos, talvez pudéssemos até abrir mão, embora que aí estaríamos errando da mesma maneira, porque o perdão não é uma opção apenas, é um mandamento. Jesus manda perdoar. Quem não perdoa, então já está descumprindo um mandamento. E além do mais, nós precisamos de perdão. Se precisamos de perdão, também precisamos perdoar. Porque se não perdoamos, não recebemos perdão. Então acontecem escândalos, porque alguém é mau, porque alguém quer mesmo fazer o outro tropeçar, porque alguém não consegue suportar que o outro cresça mais do que ele, que o outro vá melhor do que ele, e aí quer passar a rasteira e colocar no chão. Mas às vezes alguém sem querer, ou sem intenção realmente, mas por uma imprudência, causa escândalo, tropeço à fé de alguém. Mas Jesus está dizendo, tenha cuidado para que isso não aconteça. Mas existe ainda uma outra razão, porque os escândalos são inevitáveis, porque é impossível que não aconteça escândalo, é porque o homem é imaturo, e nós às vezes, irmãos, infelizmente, tropeçamos porque nós ainda não amadurecemos na fé. Tem gente que já devia ser há muito tempo um crente mais firme, mais seguro, e ainda está ali tomando uma papinha, e não pode ter uma coisinha que já está se escandalizando, não pode ver um negócio diferente que já está se escandalizando. Se o irmão cantar um hino num ritmo diferente, já está se escandalizando. Se a pessoa vier com uma roupa diferente, já está se escandalizando. Se o pastor não olhar direito para ele, não cumprimentar, não der um sorriso, ele já está se escandalizando, e por qualquer coisa está largando a sua fé. Aleluia! Eu estava escutando esta semana, ou a semana passada, o irmão Henrique falando no programa do culto doméstico no rádio, e ele dizia de uma pessoa que estava afastada, e ele perguntou, mas por que você afastou-se de Jesus, da igreja? Ele disse, porque o conjunto nunca mais cantou um hino que eu gostava. Mas veja que coisa
Como é que alguém abandona a fé, tropeça por coisa tão boba? É porque existe ainda, infelizmente, muitos crentes imaturos. Veja, Jesus era o Messias e ele estava pregando o Evangelho. Mas diz o texto que as pessoas não aceitavam aquilo. E o texto de Marcos, capítulo 6, verso 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E o texto diz: e escandalizavam-se nele. Jesus não fez nada para escandalizar esse povo, mas eles não tinham maturidade para entender quem ele era, e por pouca coisa ficavam escandalizados. Paulo diz que a pregação do Cristo ressuscitado, que a ressurreição de Jesus é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, verso 1, verso 23. Os judeus se escandalizavam em Jesus. Por quê? Porque não conseguiam admitir que ele era o Messias. Jesus não fez nada para escandalizá-los, mas eles simplesmente estavam imaturos na sua fé e não conseguiam caminhar sem escorregar, sem tropeçar por causa daquilo que estava acontecendo. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar também dos seus discípulos, e ele vai dizer: olha, vocês vão se escandalizar, porque o pastor vai ser ferido, vocês vão se escandalizar. Mateus 26, verso 31, ele diz: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E olhe como aconteceu. Jesus foi preso, o que acontece? Os discípulos correram, fugiram, se esconderam, perderam a fé. Por quê? Porque estavam ainda imaturos na sua fé. Não podiam suportar aquilo que estava acontecendo. E aí vemos que Jesus era o Messias, ele avisou que ia ser morto, mas ainda assim as pessoas se escandalizavam nele, tropeçavam nele. Então, queridos, nem sempre aquele que causa o escândalo é culpado. É porque tem gente também que se escandaliza com tudo. Tem gente também que tropeça até num grãozinho de arroz. E aí nós precisamos ter muito cuidado com essas pessoas. Mas também a palavra de Deus nos diz que nós, os crentes, precisamos amadurecer na nossa fé. Aleluia! Nós precisamos amadurecer exatamente para não sermos levados por qualquer tipo de problema a tropeçar na nossa fé. Sabe o que acontece, infelizmente, no Evangelho, não apenas na nossa igreja, mas em muitas outras igrejas por aí, é que tem pessoas, às vezes, que colocam a sua fé nos homens. Ah, esse pastor é uma bênção. Esse pastor é meu líder, esse pastor é o meu exemplo, esse pastor é isso e aquilo. Aí amanhã, se o pastor fizer alguma coisa errada, tem um monte de gente se escandalizando. Por quê? Porque colocou a sua fé no homem, porque ficou olhando para o homem, porque supervalorizou o homem, porque achou que o homem era Deus, e o homem não é perfeito, irmãos, não é perfeito. Eu gosto da palavra que tem em Hebreus capítulo 13, o verso 7 e o verso 8, que ele diz: atentai para os vossos pastores a fé dos quais imitai. Verso 7, que maravilha, olhar para o pastor, atentar para a fé dele, imitá-lo, isso é muito bom, mas ele comete erros. Aí o verso 8 corrige e diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então, se você quer realmente mirar-se em alguém, se você quer ter um exemplo que não faz ninguém cair nem tropeçar, olhe para Jesus, coloque a sua fé nele, aleluia. Os homens são falhos, Jesus é perfeito, ele não muda, e nele nós nunca vamos tropeçar. Mas veja que naquela época ainda tinha gente tropeçando em Jesus. Por quê? Por causa da sua imaturidade. Jesus avisou aos seus discípulos: olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser expulsos da sinagoga, e eu estou avisando isso para que vocês não tropecem na fé.
para que vocês não se escandalizem. Então, qual é a maneira que o crente tem de ficar forte, robusto e não tropeçar em qualquer coisa? É exatamente conhecendo as palavras de Jesus. Aleluia. E eu quero louvar a Deus por sua vida, porque você está aqui hoje no culto de doutrina, aprendendo a palavra de Deus. Crente que aprende a palavra é crente que não tropeça, porque Jesus avisa, Jesus ensina, e Ele diz, tenha cuidado com isso, olha aquilo, olha, veja isso aí. E aí, quando nós conhecemos a palavra, mais firmes ficamos e não tropeçamos por qualquer coisa. Por outro lado, irmãos, devemos ter cuidado para não acharmos que nós somos imunes ao tropeço. Tem crente que acha que não vai cair nunca, que não tropeça nunca, que não escorrega nunca, está julgando melhores do que os outros. Os da família do apóstolo Pedro, né? Pedro disse assim, Jesus, olha, esses aí podem se escandalizar todinho no Senhor, mas eu nunca me escandalizarei. Pense num camarada que era seguro. O Pedrão aqui, ó, não vou escorregar nunca. Mas a palavra de Deus já nos orienta dizendo, aquele que está em pé, não. Aquele que pensa que está em pé. Tem gente que cita o versículo errado, dizendo, irmão, aquele que está em pé. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, aquele que cuida, aquele que pensa que está em pé. Às vezes já está torto assim, ó. Ele pensa que está em pé, e ele diz, olhe que não caia. Nós temos que nos segurar em Jesus, aleluia. E temos que cada dia pedir misericórdia ao Senhor. Quando Pedro disse aquilo, Jesus disse, Pedro, olha, tu vai me negar 3 vezes. Era para Pedro ter caído de joelhos. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, me dê graça. Segure aqui na minha mão, Jesus, porque eu sou fraco mesmo. Foi uma besteira que eu disse. Mas não, ele continuou sustentando e acabou tropeçando, porque o homem é falho, é imperfeito. E quando Jesus disse, olhe por você mesmo, é porque nós, irmãos, temos que ter cuidado para não fazer o outro tropeçar. E também para nós mesmos não tropeçarmos em alguma coisa. Aleluia. Nós vivemos cercados de tentações. A palavra escândalo aqui pode ser traduzido também por sedução, tentação, porque o inimigo de nossas almas, ele vai procurar fazer de tudo para você parar na sua caminhada. Mas Jesus está dizendo, cuidado, olhe por você mesmo, aleluia, olhe por você mesmo para que você nunca caia, nunca venha a tropeçar. Então os escândalos, o tropeço na fé vai acontecer, é inevitável, mas nós temos que ter cuidado para que não seja conosco, e muito menos que nós sejamos motivo de tropeço para os outros. O que Jesus está dizendo então é que nós devemos evitar a todo custo os escândalos, evitar o tropeço. Devemos, portanto, vigiar os nossos passos, para que não causemos o tropeço de alguém. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos diversos textos, como Romanos capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 10, que Paulo vai dizer, olha irmãos, existe o forte na fé, e existe o fraco na fé. E ele não escreve dizendo, você que é fraco, tenha cuidado. Não, ele escreve dizendo assim, você que é forte, tenha cuidado para não fazer o fraco tropeçar. Aleluia. Olha lá em Romanos 14 e 1 Coríntios 10, ele diz, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E no Romanos 14, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Nós somos um só corpo, já foi dito aqui nesta noite, e portanto devemos cuidar uns dos outros, aleluia, devemos zelar uns pelos outros, irmãos. Se você vê que seu irmão está indo por um caminho errado, chame a atenção dele para que ele não tropece. Aleluia. Se o seu irmão está crescendo mais do que você, deixe Deus fazer na vida dele o que Deus tem preparado, irmãos. Aleluia.
Eu acho muito bonito na Bíblia, porque Barnabé foi chamar Paulo. E diz assim: e Barnabé e Paulo partiram, e Barnabé e Paulo chegaram, e Barnabé e Paulo tiveram oportunidade para falar. Aí deixaram Paulo falar. Depois que Paulo pregou, aí o texto diz assim: e Paulo e Barnabé foram para outro lugar. E Paulo e Barnabé chegaram na outra cidade. Não era Barnabé e Paulo, o que aconteceu? É porque deixaram Paulo falar. Quando deixaram Paulo falar, aí viram a graça de Deus, a unção de Deus sobre a vida dele. E o que Barnabé fez, irmãos? Deixou Paulo seguir adiante, seguir em frente, aleluia. Porque Deus tem uma história com cada um de nós. Não queira que seu irmão tropece, não, porque Deus tem um trabalho para fazer na vida dele, como tem para fazer na sua vida também. Devemos ter cuidado para não causar tropeço, escândalo ao nosso irmão, porque ele é um filho de Deus e o Pai está zelando por ele. O crente deve também ter todo o cuidado para não tropeçar, para ele mesmo não cair, para ele não viver na prática do pecado e através disso não levar outro a tropeçar na sua fé. Veja que muitas vezes na Bíblia o Senhor vai avisar que aquele que causa tropeços será punido. Veja de novo em Mateus 13, ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Está lá o joio e o trigo no mesmo lugar. Aqui dentro da igreja está lá o joio e o trigo. E Jesus disse: mas no dia do acerto de contas, Deus vai mandar arrancar o joio do meio do trigo. Aquele que causa escândalo, aquele que vive no pecado, na iniquidade, esse será arrancado e ficará apenas o trigo verdadeiro, porque este será extirpado do meio do povo santo do Senhor. Aleluia. E o que nós vemos, irmãos queridos, na nossa própria nação, é que infelizmente muitos escândalos têm acontecido por aí. Políticos evangélicos envolvidos em escândalos de corrupção. Líderes evangélicos e até mesmo pastores envolvidos em problemas sérios. Presos ou flagrados com um crime. Isto tem escandalizado a igreja do Senhor. Tem maculado o nome da igreja. Eu ouvi a história de um pastor dizendo que ele foi numa concessionária para comprar um carro. E a moça mostrou o carro e ele disse que queria levar, e a vendedora ficou muito empolgada. Quando foi preencher o cadastro, disse: qual a sua profissão? Ele disse: eu sou pastor. Ela disse: ah, então nada feito. Mas por quê? Não vendemos para pastores. Mas por quê? Porque já levamos muitos calotes. Não vendemos para pastores. Já imaginou? Era para ser exatamente o contrário. Quando ele dissesse: eu sou pastor, ela para dizer: mas veja, o senhor vai levar só um carro, por quê? Porque o senhor não leva logo dois? Que aqui o senhor tem crédito, o senhor pode levar quantos quiser. Porque eu sei que o senhor é um homem de Deus, se o senhor levar, o senhor vai pagar. Olha, não precisa nem passar o cartão, nem assinar promissória não. No dia o senhor vem aqui e paga, porque eu sei que o senhor é um homem da verdade. O senhor é um homem que realmente honra a sua palavra. Era para ser assim, mas infelizmente não é. Por quê? Porque muitos têm escandalizado a igreja do Senhor. Mas para esses o aviso já está dado. Jesus disse: é melhor que pegasse uma pedra e amarrasse no pescoço desse indivíduo e jogasse no fundo do mar, do que alguém escandalizar a igreja, fazer tropeçar um desses pequeninos. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos ter cuidado, porque se você erra, tropeça e cai, isso é ruim para você. Mas se você causa o tropeço de outro, isso é ainda pior. Não somente vai prejudicar a sua fé, mas haverá também punição. Certamente esses que têm escandalizado a igreja irão prestar contas diante de Deus pelo que fizeram, se já não estão prestando contas disso. Porque Jesus está avisando.
Cuidado, olhe por você mesmo. Aquele que fizer tropeçar um desse pequenino, vai pagar muito caro por isso. E nós precisamos então ter cuidado para que não venhamos nem tropeçar e nem causar tropeço a outros. O cristão, portanto, não pode viver de forma egoísta, querendo apenas ele crescer e não deixar que o seu irmão cresça. Aleluia! Eu acho maravilhoso na Bíblia é ver exatamente pessoas simples que muitas vezes contribuíram para que gigantes da fé surgissem no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Aleluia! Quem imaginou que Davi seria o grande rei? Quem imaginou? Mas Jonatas já viu em Davi esse rei. O reino era dele, ele era o herdeiro. Aí ele chega para Davi e diz assim: Davi, você será o rei e eu serei o segundo contigo. Aleluia! Não é fácil não, irmão, você dizer assim: olha, meu irmão, eu estou vendo que você prega melhor, eu estou vendo que você dirige o culto melhor do que eu, meu irmão, eu estou vendo que você rege melhor do que eu, olha, querido, eu estou vendo que você está mais preparado para fazer o solo do que eu, olha, irmão, você toca melhor do que eu, então faça o seguinte, você agora que vai ser o solista, eu fico aqui na retaguarda, você que vai dirigir, eu fico só orando aqui, quem vai pregar agora é você, eu fico fazendo só a leitura, você, irmão, vá na frente, que eu sei que Deus lhe chamou e você pode fazer um trabalho melhor. Isso é que é realmente a figura do crente em Jesus. Aleluia! Crente não pode ser egoísta. Não, esse lugar é meu, quem me deu foi Deus, a cadeira é minha, o cargo é meu, eu que sou o melhor, eu que canto melhor, eu tenho mais tempo de crente, eu que tenho mais experiência. Crente tem que viver de maneira que o outro cresça, porque Jesus disse: cada um considere o outro superior a si mesmo. Aleluia! Temos que viver de maneira tal que Deus levante quem Ele quer. Aleluia! Que haja espaço para o Espírito Santo levantar quem Ele quer na igreja. E devemos evitar qualquer atitude, irmãos, que cause tropeço ou escândalo aos nossos irmãos. É interessante olhar na Bíblia, como Paulo diz: olha, um é forte e come de tudo, o outro é fraco e só come legumes, porque se escandaliza com a carne que era oferecida aos ídolos. E ainda hoje tem crente que fica com muita dificuldade, né? Se comer um milho no São João, irmão, isso é dos ídolos. Se comer uma pamonha, irmão, nessa época eu não como não, porque tudo isso é de santo não sei quem, de santo não sei das quantas. Quando a Bíblia diz, aleluia, pela oração e pela palavra é santificado. Mas eu queria chamar a atenção, não é somente dizer que não há problema em comer. O que Paulo chama a atenção na realidade é de dizer assim: olha, se a sua canjica, vou trazer na versão nordestinês, na versão nordestina da Bíblia, se a sua canjica faz o seu irmão tropeçar, não coma. Veja lá, olha, 1 Coríntios capítulo 8, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, pelo que, se o manjar, a comida, escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Isso é que é viver no amor, aleluia. Paulo está dizendo: olha, meu irmão, se eu comer carne, meu irmão se escandaliza, eu vou virar vegetariano, vou abrir mão da minha picanha, vou jogar fora minha carne de sol temperada, para que meu irmão não se escandalize, não tropece na fé. Aleluia. É fato, irmãos, que a Bíblia nos ensina que em Cristo nós temos liberdade. Aleluia. Alguém diz: não pode comer daquela comida que aquela mulher de branco faz ali, não pode comer daquele restaurante que tem aquele gordinho sentado na porta, não pode comer daquele outro. Quando a palavra de Deus nos diz, irmãos, foi o Senhor quem disse:
diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E ele acrescenta: ficando com isto puras todas as comidas. Agora Paulo diz: se você chegar no açougue, não pergunte de onde veio a carne, porque naquela época as carnes eram sacrificadas aos deuses, os animais eram sacrificados aos deuses, e depois, quando tinha sacrifício sobrando, eles botavam para vender no açougue. Ele dizia: não pergunte não, por causa da consciência. Mas depois ele diz: a consciência não a tua, mas a do outro. Você não é crente? Você, quando chega em casa, não ora? Não agradece a Deus? Antes da refeição, você já não levanta as mãos e agradece ao Senhor? É uma comida abençoada, irmãos. Quando você chega do supermercado, já faz aquela oração: Jesus, obrigado, abençoa isso que eu comprei. Depois que cozinha e prepara, ainda diz: Jesus, obrigado de novo, abençoa mais uma vez. Está abençoadíssimo. Pode botar essa comida no prato e comer com alegria. Aleluia. Mas se o teu irmão se escandalizar, isso já é um problema, e Paulo diz: não andais conforme a lei do amor. O que Jesus está nos ensinando é as coisas mais simples. Pode ser uma roupa, pode ser uma comida, pode ser um calçado, pode ser qualquer coisa. Se você vê que isso vai escandalizar alguém, que isso vai causar tropeço à fé de outro, Paulo diz: não use não. Porque, irmãos, na palavra de Deus, o princípio, a lei que impera na igreja é o princípio do amor, e é a lei do mais fraco. Aleluia. Por amor, eu deixo de botar aquele meu paletó reluzente quando eu vou lá naquela congregação simplesinha, para que os irmãos não se escandalizem. Por amor, eu guardo aquele sapato cromo alemão. Isso eu estou dizendo uma hipótese, que eu nem tenho esse sapato de cromo alemão. Mas por amor, eu guardo aquele sapato no dia que eu vou naquela congregação que a rua é de barro, cheia de lama. Não é por causa do sapato, é para os irmãos de lá não se escandalizarem, não ficarem agora tropeçando em coisas tão simples. Eu conheci um pregador, e ele vinha algumas vezes a Natal, que até em eventos que eu convidei. E ele tinha uns sapatos, meu irmão, tinha um vermelho, tinha um verde, tinha um que parecia um tabuleiro de dama, tinha um negócio esquisito. E ele um dia chegou e disse, outra vez quando ele veio, esses sapatos eram italianos, e foi uma irmã que trouxe para ele de lá. E ele usava aquilo com muito gosto, mas chamava a atenção realmente o negócio. E numa outra vez que ele veio com um sapato preto, assim, lisinho e tal. Eu digo: o que foi que houve? Aquele sapato lá de jacaré australiano, albino que você tinha, o que foi que houve que você... Ele disse: não, pastor, eu deixei de usar, porque às vezes eu chegava em alguma igreja e os irmãos ficavam falando. Tinha pastor que dizia que não acreditava em pregador que se vestia muito espalhafatoso. Às vezes os irmãos não prestavam nem atenção à pregação, só ficavam olhando para o sapato. E eu deixei de usar isso aí. E ele está certo, porque na realidade, irmãos, o que Paulo está ensinando e o que Jesus está ensinando é exatamente isso. Qualquer coisa que leve o seu irmão a tropeçar na fé, a se escandalizar, por amor, não use não, não faça isso não coma não participe disso não. Ah, irmão, mas não tem nada a ver eu ir no cinema, mas se o seu irmão não pode ver você na fila lá, tenha cuidado para não escandalizar o irmão. Ah, não tem nada a ver eu ir comer uma acarajé ali, mas se seu irmão se escandaliza, tenha cuidado, não faça isso não, porque a lei que impera aqui, irmãos, é diferente do mundo. No mundo é assim, o mais forte é quem manda, o mais fraco, se quiser, que vai embora. Os incomodados que se retirem. O mais forte é que sobrevive. É a lei da evolução. Na igreja não é assim não. Na igreja funciona, é a lei do mais fraco. Se tem um fraquinho que se escandaliza, então vocês fortes, Paulo está dizendo, não coma, não beba, não vista, não faça, não diga, não use, para seu irmão não se escandalizar. Aleluia! Por quê? Por causa do amor. Por causa do amor. Agora, isso não é fácil não. Quando Jesus disse: se seu irmão fizer isso, perdoe, você tenha cuidado para não escandalizar ninguém, não ande de maneira a causar tropeço. Aí os discípulos disseram: Senhor,
acrescenta-nos a fé, porque a que eu tenho é pequenininha. Mas aí está a essência do andar do cristão. Quem dita a regra é o amor. O amor é que estabelece. Eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho liberdade, mas por amor, para meu irmão não se escandalizar, eu não vou mais comentar aquele negócio, eu não vou mais falar daquele jeito, eu não vou contar mais aquela piada, eu não vou vestir mais aquela roupa, eu não vou mais comer aquele negócio, para meu irmão não tropeçar na fé. Isso é a lei do amor. Mas quando você olha assim, você diz, é difícil fazer isso, mas se o amor é quem estabelece a regra, a fé é quem nos dá condição para cumprir essa lei do amor. Jesus, eu não tenho condição não, Jesus, de andar desse jeito, deixar minha picanha só porque o meu irmão se escandaliza, deixar de comer meu milho assado porque o irmão acha que não deve, mas quando achar que está difícil, aleluia, olhe para Jesus e diga para Ele, Jesus, aumenta a minha fé, me dê mais graça, Senhor, me dê mais fé para poder prosseguir nesta caminhada. E Ele, o Senhor, Ele diz, olha, a sua fé for como um grão de mostarda. Ele não está dizendo do tamanho, tem gente que diz do tamanho, irmão, uma fé desse tamanhozinho. Não, Jesus está dizendo como um grão. Como um grão quer dizer, é pequenininho, mas há um enorme potencial, aleluia. É pequenininho, mas produz muita coisa. É uma coisinha, o grão de mostarda, é a mostarda negra, que era a que tinha lá na Palestina, é 1 milímetro de tamanho o grão, é uma coisinha. Se você já viu a mostarda vermelha, que às vezes encontra por aí no supermercado, é também bem pequenininha. Mas quando planta, Jesus diz, produz uma árvore, um arbusto grande. Fé é assim, irmãos, pode ser muito pouquinho, mas se você realmente entregar ao Senhor, se você confiar nele, isto vai produzir muito fruto e muita coisa. Então, a nossa forma de andar é diferente do mundo, irmãos. Veja o que diz o apóstolo João, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, não há tropeço no amor, aleluia. Ninguém tropeça quando há um ambiente de amor, porque o outro não quer que ele tropece. Se vê que ele vai caindo, segura. Se vê que vai fazer ele tropeçar, não usa. Se vê que aquilo vai magoar o irmão, não faz. Esta é a lei do amor, e no amor não há escândalo, não há tropeço, porque amando uns aos outros, vamos todos cuidar para que todos vivam de maneira a crescer na sua fé. Devemos, portanto, amar o nosso próximo, não causar tropeço a ele. Veja, Jesus é o nosso grande exemplo em tudo. Um dia chegaram alguns camaradas e perguntaram a Pedro, me diga uma coisa, teu mestre não paga o imposto não? E sabe que imposto era esse que eles estavam perguntando? Era o imposto do templo. Cada judeu pagava um imposto anual pelo uso do templo. Aí Jesus pergunta assim, Pedro, me diz uma coisa, quem paga o imposto, os de casa ou os de fora? Aí Pedro diz, os de fora. De fato, se eu sou dono da casa, eu não vou pagar para usar a minha casa. Eu não estou alugando. Aí Jesus diz, olha, eu sou o filho de Deus, né? Então a casa é do meu pai. Para que é que eu vou pagar o imposto por usar a casa de meu pai? Não faz sentido. Aí Jesus diz assim, olha, mas para que não os escandalizemos. Veja, Jesus não tinha necessidade de pagar esse imposto. Ele não tinha nenhuma necessidade. Mas ele diz, para que eles não se escandalizem com isso, vai ao mar, lança um anzol, tira um peixe e abrindo a boca vai encontrar ali uma moeda que dá para pagar o imposto de 2. Paga o meu e o teu para que eles não se escandalizem. Aleluia! Veja o cuidado do Senhor, irmãos. Eram fariseus, eram cobradores de impostos, eram pessoas que Jesus podia dizer, eu não estou nem aí que um camarada desse tropece, ele é que está errado, ele é que não é fraco, ele é que não consegue entender que eu sou o filho de Deus. Mas olha o cuidado do Senhor, para que eles não se escandalizem, Pedro, vá lá,
pague esse imposto. Meu irmão, é isso que nós aprendemos com o Senhor. Às vezes temos que fazer alguma coisa que não é o melhor, às vezes temos que abrir mão de alguma coisa, às vezes temos que ceder em alguma coisa na igreja, mas para que teu irmão não se escandalize, para que o outro não tropece, para que nenhum crente perca a sua fé, meu irmão, vale a pena, aleluia, abra mão para que ninguém se escandalize. E nós mesmos temos que ter cuidado para não, olhando para os outros, acabarmos tropeçando em alguma coisa. Jesus nos ensinou dizendo, olha, é melhor perder aqui uma mão, se ela lhe faz escandalizar, um pé, um olho, do que você completo, sem perder nada, entrar no céu. Aleluia. Vale a pena perder qualquer coisa aqui, para não perder a fé. Às vezes vejo crentes tão apegados a coisas materiais, terrenas, a espaço, a cargo, a cadeira, a brilho. Uma vez o irmão estava na igreja e eu apresentei, não disse o cargo que ele tinha, ele foi embora. Não chamei para sentar no púlpito, ele saiu no meio do culto. E Jesus está dizendo, meu irmão, se alguma coisa que te faz tropeçar ou escandalizar, joga isso fora. É melhor você perder o teu olho direito, a tua mão, do que, meu irmão, você se escandalizar nisso e perder o reino dos céus. Não deixe que nada atrapalhe a sua caminhada espiritual, a sua carreira. Não deixe que nada se interponha entre você e o seu Deus. Mantenha firme a sua fé, olhe para Jesus e cada dia procure amadurecer. Conhecimento é importante, experiência com Deus é importante, e o crente que cresce na graça e no conhecimento estará cada dia mais firme para não tropeçar na sua fé. Aleluia. Principalmente, irmãos, aqueles que são líderes devem ter cuidado com isso. Se você é regente de um conjunto, se você é do ministério, se você é pregador, se você é dirigente de um trabalho, precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque você está na vitrine. Aleluia. Eu tenho 2 olhos. Graças a Deus, todos 2 funcionam bem. E eu estou olhando para vocês. Mas aqui tem aí muitos olhos, né? Não sei, uns quase 400 olhos aí olhando para mim. É muito olho olhando para mim, viu? E estão vendo. Você que está na frente de um trabalho, o que você fala, alguém vê. Vez por outra eu estou vendo na rede social, alguém coloca lá uma frase e diz, Kleber Maia. E eu às vezes fico olhando, eu disse isso? Não me lembro nunca de ter dito isso. Às vezes reconheço realmente alguma parte de algum sermão, alguma coisa, mas alguém está ouvindo, irmãos. Se você é o líder, se você está na frente do conjunto, alguém presta atenção como você anda, como você trata seu esposo ou sua esposa, como você trata seus filhos, como você fala, porque tem gente que no púlpito é uma benção, mas quando sai do púlpito conversa tanta abobrinha. E às vezes eu conheço tantos pregadores que no púlpito faz o povo chorar, mas quando está na mesa do restaurante faz o povo rir às gargalhadas, porque conta cada piada que é uma benção. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Se você era um líder, tenha cuidado. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 6:3. Nós, cooperando também com ele, o Senhor, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Aleluia. Se você é do ministério, então tenha mais cuidado ainda com o que você fala, como você anda, como você procede. Essa semana eu estava vendo uma irmã dizendo, mas o pastor lá da minha cidade, ele vai sem camisa para a feira comprar. Eu digo, que coisa linda. Às vezes para ele pode parecer uma coisa sem importância, mas alguém está vendo, e isso pode causar o escândalo, um tropeço na fé de alguém. Tenha cuidado. A Bíblia diz até, irmãos, que nós devemos evitar a companhia daqueles que andam causando escândalo.
Se tem alguém que só vive causando problema, a Bíblia diz: evite andar com ele. Olha só, Paulo é quem escreve Romanos 16: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Até com quem você anda, meu irmão, você tem que ter cuidado. Se você é pregador, se você é líder, se você é alguém que está no ministério, tenha cuidado até com quem você anda, porque vão acabar contando você como um deles, vão acabar incluindo você naquele grupo, vão acabar contando você como aqueles que estão também no meio dos escândalos. E temos que ter cuidado também para exatamente crescer na fé e não nos deixarmos cair ou tropeçar com pouca coisa. Jesus falou na parábola do semeador, de alguém que creu, que estava ali empolgado na igreja, mas não tinha raiz, e quando veio a perseguição, ele se escandalizou e ele caiu. Então cuide da sua fé. Crentes que estão, irmãos, ainda em processo de maturação, todos nós estamos neste processo, mas tem alguns que cuidam melhor disso, que leem a palavra, que estão sempre no culto, que estão sempre aprendendo. E tem outros que já estão há não sei quantos anos na igreja e continuam o mesmo menino de sempre. Então, amadureça, crente. Amadureça, controle a sua língua, aprenda a andar com Jesus, vigie o que você faz. Eu vejo, irmãos, e fico preocupado nas redes sociais. Muitas pessoas colocam fotos, parece que estão quase sem roupa, outros com conversas tão sem noção do que estão falando, e não vê que tem alguém que acessa aquilo ali, está vendo. Você não está vivendo isolado no mundo, não. Amadureça, crente. Olha o que você fala, olha o que você faz, olha o que você diz, olha o que você posta no Facebook. Porque tem gente olhando. Vá ler a Bíblia, poste um versículo para eles, poste uma mensagem de Deus para eles, aleluia. Poste uma coisa que edifique a fé do outro, para que eles não se escandalizem. E você mesmo tenha cuidado, porque Paulo adverte que mesmo o fraco na fé pertence ao Senhor, e você que é forte, tenha cuidado para não fazer com que ele se escandalize. Muitos crentes, apesar de muitos anos na igreja, permanecem como os de Hebreus capítulo 5, já era para ser mestre, mas ainda são meninos, já era para estar comendo tutano, ainda estão tomando papinha, porque não avança, não conhece a palavra, não se firma na fé, e se o pregador disser uma coisinha diferente, já estão se escandalizando. Vá crescer na fé, vá procurar edificar a sua vida na palavra. É bem verdade que na igreja sempre nós vamos ter novos convertidos, e temos que ter cuidado com eles, mas também é verdade que todo crente deve procurar crescer na fé, na graça, amadurecer, para não ser mais menino e para não viver nem tropeçando e nem causando tropeço aos outros. Tiago nos diz, olha, todos nós tropeçamos, mas se alguém controla a sua língua, já é um grande avanço, e ele já pode refrear também o seu corpo. Começa por aí, irmãos, e é um dos grandes problemas que muitas vezes vemos na igreja, é alguém que não consegue refrear a sua língua. Então que Deus nos ajude, que esta palavra de hoje esteja no nosso coração. Os escândalos virão, mas cuidado, que você não seja um promotor deles, e que você também não esteja envolvido e tropece em alguma coisa. O cristão tem que viver sob a lei do amor. Aleluia, deve ter cuidado para não fazer com que o outro tropece. Se você não puder ser uma bênção para o outro, que não seja também um tropeço, que a sua língua seja fonte de bênção e não de maldição, que o seu caminhar e o seu exemplo seja de crescimento para os outros, porque, irmãos, cada dia nós temos novas pessoas na igreja, novos na idade e novos na fé, e eles estão se espelhando em você que já é crente há mais tempo. Você que é casado é um exemplo para os jovens que estão querendo casar. Você que canta, você que rege, você que tem essa
caminhada já na fé, é um exemplo para os novos. Então dê bom exemplo, seja você motivo de edificação e não de tropeço para o teu irmão. Aleluia, porque a palavra de Deus nos diz que vamos receber a recompensa pelo que tivermos feito. Se alguém ensina o outro na caminhada, vai receber a recompensa. Mas se alguém botar a perna para ele cair, também vai receber a recompensa por aquilo que ele que fez. Então que Deus nos ajude e, como o Senhor disse, olhe por você mesmo. Como está a sua caminhada na fé? Aleluia. Você está se edificando na palavra? Você está tirando tempo para ler a Bíblia? Você está vindo ao culto de doutrina, à escola dominical? Você está tendo cuidado na sua vida de oração? Cresça na fé, irmãos, e tenha cuidado para não fazer outro tropeçar, para que todos nós juntos possamos chegar no céu. Aleluia. O nosso alvo é esse, é glorificar a Deus aqui nesta terra e chegar no céu, a nossa eterna morada. E sabe o que é maravilhoso na corrida para o céu? É que a reta de chegada é bem larga a estrada. Todo mundo pode bater com o peito na faixa ao mesmo tempo. Aleluia. Não estamos correndo para chegar um na frente dos outros, não. A nossa ideia é chegarmos ao mesmo tempo no céu. Aleluia. A ideia é que todos cheguem lá. Então sustente na mão do irmão mais fraco, corra com ele essa carreira cristã. Se ele está tropeçando, segure na mão dele. Vamos correr adiante a carreira cristã, sem tropeço, sem escândalo, mas caminhando firme, avançando para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nenhum de nós venha tropeçar e que jamais sejamos motivo de tropeço para o nosso irmão. Hajamos de acordo com a lei do amor. E se está difícil perdoar, se está difícil amar, faça como os discípulos: Senhor, me dê mais fé, aleluia, acrescenta a minha fé, Senhor, me dê mais da tua graça, Senhor, para que eu possa caminhar a cada dia, porque o texto diz assim: ninguém que milita, ninguém que está como um militar, alistado no exército do Senhor, se embaraça com as coisas desta vida. Não se deixe embaraçar com nada não, meu irmão. Não tropece em coisa pequena não, mas corramos todos a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. O mais importante de tudo é isso, é quando chegarmos lá, quando chegarmos no céu, Ele não vai perguntar as cadeiras que nós sentamos, os cargos que ocupamos, os títulos que tivemos, mas Ele vai dizer: aleluia, muito bem, você fez o que me agradou, aleluia, muito bem, você me agradou, eu gostei, isto é o que importa naquele dia. Ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor, e que essa palavra esteja guardada no nosso coração, possamos correr a carreira cristã, sem tropeços, nem nosso e nem dos outros, para que todos cheguemos à nossa pátria celestial, e possamos ali gozar do que Deus tem preparado para cada um de nós.